Começando mais um Café com o Tomé. Esse programa aqui vai contar a história desses 40 anos do Colégio Nacional por meio da história das pessoas que passaram por aqui. E a mesa de hoje, ela é especial. Ela é muito especial, porque é composta por personagens aqui que tiveram participações múltiplas nessa história toda, dessa construção. Na bancada hoje, Fernando Alckmin, meu amigo Fernando Alckmin, ex-aluno, professor, monitor, professor, pai de alunos da escola. Então, assim, muita gratidão por você estar aqui, meu amigo, viu? Tomé, muito obrigado, por estar tendo a oportunidade de participar aqui com você nesse podcast aqui, bacana, que é um projeto legal que a gente estava conversando aqui, que você está tocando e eu tenho certeza que tem um futuro maravilhoso, E eu queria dizer que eu fui aluno da escola, e se não me engano, eu fui o primeiro ex-aluno da escola a tornar professor da escola. Se eu não estiver enganado. E nós vamos fazer essa conta agora mesmo. Daqui a pouco nós vamos fazer essa conta, mas eu acho que é por aí, Mas eu creio que você foi, assim, se não o primeiro, entre os primeiros. Nós vamos conversar disso aqui hoje. Águida Peloso, que também é professora de biologia, do Nacional, mãe de aluno que passou pelo Nacional também. Sim. Então, assim, muita gratidão pela sua presença aqui também, menina. Vai ser um prazer aqui que a gente entrelaçar essas histórias, do Colégio Nacional. Eu que agradeço. É muito bom, muito gratificante fazer parte, nem que seja uma parte pequena dessa história que você está construindo com esse diálogo para a educação, assim como toda a história que o Nacional construiu. E eu sinto muito honrada de fazer parte dessa história. Que bacana, viu? E do lado de cá, Paulo Velasco, doutor Paulo Velasco, ex-aluno do Colégio Nacional, lá da década de 90, gente, olha, década de 90. Janeiro de 1997 foi a aprovação, eu estudei em 96, Estudou entrou em 96? Isso. Em 97 foi aquele resultado, é da turma que nós tivemos 29 dos 40 aprovados, nós vamos falar disso aqui. Sim. Obrigado também pela sua presença aqui, meu amigo. Tenho muita gratidão, me senti honrado em ser convidado e tenho muita gratidão ao Nacional, porque foi aqui que eu vi a forma, como se diz, o conteúdo a gente já tinha, estudava bastante, mas a diferença da forma como que você vê as coisas, como que você faz, como que você vai fazer uma prova, o treinamento aqui foi a diferença. Então, assim, eu tenho muita gratidão por ter estudado aqui e ter cumprido a missão, Que legal, viu? Que legal isso aí, assim, realmente o Nacional que nasceu no ensino supletivo e que logo do supletivo construímos o pré-vestibular, Nós estamos falando em 96, o Nacional estava fazendo, quando você chegou aqui, o Nacional estava fazendo 11 anos. 11 anos. E, na verdade, essa primeira década do Nacional, eu tenho falado aqui, que a instituição, ela é como um ser vivo, realmente. Ela teve a sua infância, foi criancinha, foi bebê, Sim. Foi muito bebê. Você foi estudante aqui nessa escola bebê, Cobaia. Nessa escola bebê, que nós estávamos experimentando coisas com muita vontade, a gente sabia que era bom na coisa, mas a gente tinha que provar, Sim. Que era. E com 10 anos foi o prazo que nós chegamos realmente na cidade de Uberlândia. Nós falamos assim, agora Nacional é escola. Nacional é uma escola de ensino médio e de pré-vestibular dessa cidade de Uberlândia. Foi quando a gente completou esses 10 anos que nós começamos realmente. E esse resultado foi um resultado que fez essa chegada do colégio. Fala assim, peraí. Foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas. Porque quisesse ou não, a aprovação naquele momento era uma chancela de competência, de uma escola competente, de uma escola que realmente tinha muita seriedade. E principalmente de medicina, E na carreira de medicina, mais concorrida. Mais concorrida. Que nós tivemos aí, até nós começamos em 87, e curiosamente nós fomos ter o primeiro aprovado em julho de 88, o primeiro aprovado em medicina. Que foi o Edmar, que nós não tínhamos candidato de medicina no começo da história, Foi no terceiro semestre que pintou um candidato. Tomé, o Edmar, colega meu. Colega de Estudou turma. comigo. Aí, ó. Em 88. Não é? Exatamente. Que infelizmente faleceu na pandemia. O Edmar oftalmologista faleceu na pandemia. Olha só que tristeza.
participou conosco da comemoração dos 30 Demais. e não está aqui presente fisicamente nesse plano mais nos 40 anos. Mas, Fernando, lembrando um pouco desses primórdios mesmo, né, rapaz? Assim, aquela turma de exatas que você participou, né? Esse princípio do cursinho. Como é que foi essa... Vamos voltar ao filme lá na década de 80. Vamos lá. Na verdade, né, eu cheguei ao Nacional por orientação de um pai que era médico, colega do papai, e que era pai do Leonardo Daudi. Leonardo Daudi. Isso em 88, né? Eu tinha servido o exército em 87, estava meio perdido, eu sabia que eu tinha que escolher uma escola para fazer, né? Aí o papai, conversando um dia com o doutor Salah Daudi, pai do Leonardo, né? Ele comentou que havia colocado o Leonardo numa escola que era nova ainda, tal. Aí eu vim aqui conhecer a escola, eu e o papai. Não sei se você vai se lembrar disso, aqui no primeiro... na México, 71. Na México, 71. Né? Ainda era ali. Foi que eu acho que foi o segundo endereço da Foi escola, o segundo endereço. Veio o Caiapônia, né? Exato. Caiapônia foi um ano. Exato. E depois já veio o México 71. Já veio para cá, para México 71. Isso. Aí eu me lembro que eu cheguei com meu pai, só você estava na escola. E aí nós chegamos, tal, nos apresentamos, tal, nos conhecemos naquele dia, né? Você foi apresentar a escola para a gente, isso em 88. Aí eu fiz o primeiro semestre em 88, não fui aprovado, e no segundo eu fui aprovado. Entrei para engenharia em 89. Né? 89. Em 89. Eu fui do primeiro semestre de engenharia, 189, eu entrei para engenharia na UF. Né? Aí fiquei por ali 2 anos, né? E nessa época, quando eu fui aluno, eu conheci o César Mota, né? Né? Caramba, saudoso César Mota, fala aqui com toda emoção, né? Uma perda assim que... Que pena. Não, eu sofri muito com a passagem dele. Mas, enfim, né? Todo o legado dele está aí. E eu devo a ele toda a minha carreira como professor também. Eu devo a ele. Porque quando eu fiquei conhecendo, ele sabia que eu tinha feito intercâmbio nos Estados Unidos em 84, quando ele foi meu professor durante o cursinho, durante os 2 anos que eu fiz. Aí, em 90, ele me convidou para dar aula no Number One. Né? Não sei se a turma conhece, mas o Nacional era dono de uma franquia, que era o Number One, que era uma escola particular. Nós compramos aquela franquia por entender que nós tínhamos que oferecer um curso de inglês que gerasse proficiência para os alunos. Tivemos a loucura de colocar todos os alunos do curso regular no Number One. Perfeitamente. E aí teve esse grande treinamento de profissionais. Exato. E você veio nessa turma. Né? Aí dei aula no Number One em 91, se não me engano, durante todo o período de 91, né? Inclusive para vocês, porque foi uma turma que vocês montaram uma turma, lembra? De o Estécio, a Terezinha, o Zé Léris. Muito divertido. Né? Aquela turma muito divertida, a gente divertia muito, né? E aí, num belo dia, né? Dei um ano. Né? Aí, em 92, início de 92, o César Mota me liga e fala assim: Ô, Fernando, você não quer experimentar o ensino médio lá no Nacional? Não, eu falei assim, César, mas dar aula para uma turminha de 8 alunos é uma coisa, você enfrentar um ensino médio, cara, é outra coisa. Eu falei assim, não, mas pensa rapidinho e depois você me fala. Aí eu peguei e desliguei o telefone fixo, naquela época não tinha. Confio ainda, vai ouvindo, vai ouvindo, né? Esse é o detalhe. Esse é o meio de comunicação mais importante que nós tínhamos, o telefone fixo. Era o telefone fixo, né? Bom, isso era à noite, né? Aí passa 15 minutos, o telefone toca outra vez. Eu falei assim, quem será agora, né? César Mota outra vez. Ele falou assim, e aí, você pensou? Eu falei assim, César, eu tô pensando aqui e tal, não sei e tal. Não, você pensou, né? Vai querer ou não vai querer? Eu falei, tudo bem, vou querer. Beleza, pega a caneta e anota o horário. Eu falei, como assim? Amanhã de manhã, primeiro horário, terceiro A, segundo horário, terceiro B. Ficando, mas amanhã? Eu falei assim, se prepara que você tá lá amanhã, né? E dito e feito, cheguei aqui, né? Entrei, tremendo pra caramba, né, tal, mas aconteceu, né? Acho que aí veio o momento, né, 92 nós estávamos começando a nossa terceira turma de ensino médio. De ensino médio. Né? Foi quando o pré-vestibular estava se mudando para o Center Shop, né, nesse foi momento. Mesmo. Exato. E o ensino médio ganhando força aqui, ganhando espaço,
né, para poder crescer. Exato. Mas eu me lembro desse, você citou essa coisa do visita, eu me lembro como se eu vi a cena acontecendo, Aham. de chegando o doutor Castinaldo junto com você, eu andando por aquelas... Você lembra? Uma escola que era um quintal, né? Era um quintal. Na verdade, eram 3 salas, se não me engano. Eram 3 salas assim na 3 vertical e 2 lá no e 2 fundo. lá no fundo. Exato, e o Exatamente. banheirinho ali com a cantina, Com a né? Era um cantina. cantinho mesmo, É. era uma... Né, o México antigo sabia Colégio bem. Dom Pedro, Exato. né, que é do seu Samuel Vital, Aham. que também faleceu ano passado, Perfeito. né, em que tudo isso daí fez realmente uma coisa muito diferente, cara. Foi. Então, ali realmente começou a vir uma legião de pessoas que foram bastante influentes nessa coisa. Assim, essa história que você está contando, né, do filho dos médicos, Isso. né? É. Tinha lá também aquele outro que era o Fritz, que era O do Fritz, CIC, que era meu colega também. que era colega de Exato, turma, Fritz. que, né, que Aham. foi lá via museu, que Exato. começou a aproximar, que vocês Foi. eram todos dessa turma do Dessa museu turma do também, museu, que é o verdade. Nacional se projetou ali, É. né? Mas muito legal. E você, Águida, assim, como é que foi essa chegada aqui no Nacional? Que ano que foi? Que jeito que foi? Que lembrança que você tem disso aí? Nossa, eu tenho ótimas lembranças. Eu cheguei num ano muito especial. Eu cheguei nos 10 anos do Nacional. E foi muito bacana, assim, me trouxe a necessidade de uma responsabilidade de fazer um trabalho bom, porque a escola estava comemorando 10 anos. Eu lembro direitinho quando eu vim fazer a minha aula, teste, né? Professores que eu considerava ídolos estavam ali para assistir meu teste, né? E acompanhei o sucesso que foi Center Shopping, acompanhei a abertura em Araguari, né? A abertura em Araguari. Acompanhei a construção da área na Avenida Araguari também. Que foi a evolução para o Sim. ensino fundamental. Sim, que onde assim revolucionou a tecnologia, né? O data show, o telefone sem fio, né? Então assim, foi uma mudança, um crescimento que, como eu disse no início, eu me sinto honrada de ter feito parte desses anos de crescimento tão grande da escola, né? Então sou muito realizada hoje, porque foi uma escola para mim, um aprendizado enorme. Eu aprendi com os melhores, com os professores que eram meus ídolos, né? Então foi muito bacana, tem memórias muito maravilhosas. Muito bacana, vai cavando aí que nós já vamos entrar, né, Sim. nos detalhes. Porque isso é que é o gostoso dessas conversas, exatamente esses buraquinhos né, dessa construção, né? Que eu acho que isso aí é que faz a diferença, né? Porque é o que de verdade fica. Porque eu ouvi aqui coisas já de ex-professor, Olavo Calabria, né? Quando Sim. ele me fala, ele fala assim, cara, eu já rodei, eu sou um professor rodado, fui para a universidade, assim, tenho saudade do Nacional, né? Tenho saudade disso aqui, foi o lugar que me fez, né? Vem aqui um Winston, a mesma coisa, né? Fala assim, pô, um cara que tá lá é pós-doutor já hoje na universidade, então, assim, sente falta de vivenciar a educação aqui nessa escola. Então, são marcas, né, que nós deixamos ao longo do tempo numa coisa, e a mesma coisa todos vocês para mim, né, porque eu estou aqui desde o nascimento dessa instituição, então eu acompanhei tudo. E eu me lembro de grande parte dessa relação diretamente com todos vocês, na verdade, né? E quando a gente pega o Paulo aqui, o Paulo Velasco, que foi dessa turma, dessa transição importante da escola. A gente vai pegar, ele trouxe até um jornal, a gente vai mostrar para a turma aqui, né, o que foi, porque assim, aquilo foi um marco mesmo, assim, que a gente comemorou muito aquele momento em 97, porque aquilo, assim, era cravar botar uma faixa de competência, né? Ganhamos um título. Sim. Nós chegamos em Uberlândia, porque nós estávamos concorreram no meio de gigantes do ângulo, do objetivo, de um Teresa Balsê, de uma escola centenária que tinha nessa cidade, não é? Então, assim, que não era uma coisa simples entrar nesse mercado, né? Então, Paulo, como é que foi essa vida de estudante lá na década de 90, chegando aqui na comemoração dos 10 anos do Nacional, né, e fazendo parte dessa mega aprovação, e como é que foi essa vida desses estudantes lá na medicina? Bom, começou a minha vida, eu passei quase que todo o meu ensino médio, ensino fundamental,
foi em escola pública, né? Então eu estudei no Ângela Teixeira até o primeiro colegial. E o segundo colegial fui para o Objetivo. Estudei o segundo e o terceiro colegial no Objetivo e prestava vestibular. Eu ia bem, mas eu não passava para a segunda fase, não dava certo, eu queria medicina. E aí eu fiz 6 meses de cursinho no Objetivo. Falei, eu vou passar. Se eu não passar para medicina, eu vou escolher outra coisa, porque parece aqueles 6 meses de cursinho, que é muito rápido, mas parece uma eternidade. Então você fica ali e fala, nossa, mas será que eu vou ter que aguentar isso tudo de novo? Tal? E achei que eu ia passar e não passei. E aí já tinha amigos que estudavam aqui. E uma coisa que me marcou muito, eu acho que não sei se você vai lembrar, você vai rir, mas marcou muito que o que me chamou a atenção também, quando eu ia fazer prova lá no Campo Santa Mônica, eu chegava lá, o pessoal do Nacional reunido, e eu com a turma do Objetivo. O pessoal do Nacional reunido, e parecia uma festa, né? E eu lembro do Tomé lá, de macacão ainda, tá? Você usava um macacão gritando e cantando, e tem uma música, cara, que ficou marcada na minha cabeça, que eu falei assim, os caras cantando, eu estressado aqui, fazendo prova, e eles cantando. E tem uma música que falava assim, ó, bastaria, Nacional era tudo que eu queria. E eu vi esse cara cantando aqui e tal. Não, eu vou passar. E tomei pau de novo. Aí eu falei assim, eu já tinha um amigo que estava vindo para o Nacional, que é médico hoje, o Leandro Bragante. Leandro. Ele fez faculdade fora, mas é médico hoje aqui na cidade. Ele falou, vamos para o Nacional? Eu falei, vamos. E aí chegou aqui, aí mudou tudo, né? A metodologia, primeiro que a forma de estudar, os professores, como que era exposta a matéria, e eu fiz um cursinho mais voltado para medicina mesmo, então era mais exercício, mas quando eu fiz a prova que eu passei, eu ainda falei, mas esses caras têm contato lá na UF, porque caiu um monte de coisa aqui parecido e tal. Mas muita coisa mesmo, eu me surpreendi. Sim, Isso me ajudou bastante, porque conteúdo eu estudava muito, sempre estudei muito. Né? Eu fui estudar mesmo segundo colegial, fui estudar muito. Então eu estudava a mesma coisa, e assim, o cursinho eu fiz, revendo tudo aquilo lá em outra escola, revendo tudo aquilo, falando, mas por que eu não estou passando? Não tô entendendo. E chegou aqui, acho que foi a forma mesmo de a visão diferente, né? Conteúdo, técnica e psicologia. Tinha aula de psicologia também, a gente tinha uma psicóloga aqui que acompanhava a gente, fazia umas... Né? A gente falava em socioemocional na década de 90. Eu canso de dizer isso em vários encontros aqui. Não é? Porque assim, quem que falava em socioemocional? Quando 98 foi o Goleman que veio com inteligência emocional, nós já estávamos aplicando isso dentro da escola. Né? E eu me lembro que eu falei assim, é o último cursinho que eu vou fazer para medicina. Se eu não passar, eu vou escolher outra coisa. Tanto é que eu prestei, junto com medicina, a Academia Militar das Agulhas Negras, que na verdade é a SPSEX, Escola Preparatória para Cadetes do Exército. Campinas, né, se não me engano. Que é em Campinas, Exato. Mas aí te dá acesso à AMAN. Né? Então eu prestei e falei, meu pai era militar, né? Eu falei, se eu não passar, eu vou mudar de ramo. Não vou ficar sofrendo mais fazendo cursinho, me dava um estresse, uma angústia, ficava entediado. Falei, não, se eu não passar, eu já quero prestar outra coisa, que vai que eu passe por lá, e aí seja o que Deus quiser. Entendi. E se eu não passar nas duas, depois eu vejo também o que eu faço. Já estava estressado, mas aí eu passei nas duas. Passei em primeiro lugar para a SpaceX, passei em primeiro lugar. Na verdade, eram 350 vagas no Brasil todo para filhos de militares e acho que 350 para ampla concorrência. Meu pai era militar, mas não era do Exército, era da polícia. Então eu entrei na ampla concorrência. Sim. Então passei em primeiro lugar. E passei aqui também na UFA. Eu fiquei até, falei assim, passei nos dois, agora o que eu faço primeiro, né? Porque eu tinha passado na SpaceX primeiro, e aí estava esperando o resultado da segunda fase aqui. Aí passei aqui também. Aí falei, não, vou fazer medicina, é melhor. Depois eu posso ser médico militar. E fui. E 29 aprovados, cara? 29 aprovados. Então esse foi uma Parecia grande um pouco festa. a turma do Nacional. A minha turma de cursinho tá aqui comigo. Como é que foi essa chegada? Eu tenho uma curiosidade muito grande com isso, cara. Assim, daqui do Nacional, que eu me lembro de ter visto na época era o Lucas Patrocínio, eu via muito ele no terceiro. O Roque Gabriel também estudou no Nacional. O Leonardo Pacheco, que é angiologista hoje.
o saudoso Eduardo Borba. O Eduardo Borba, pai de aluno da escola, que hoje permanece aqui, mas saudoso. E teve outras pessoas, eu me lembro que teve... O Haroldo também foi dessa turma? O Haroldo não foi da minha turma. Foi da seguinte. Foi da seguinte. Foi dos 33 o Haroldo. Porque depois do 29 veio o recorde, foi 33 dos 40. É. Ainda teve mais essa. Sim. Né? No semestre. Mas o seguinte. Diogo estudou aqui. Tem aqui a... Pega aí, ó. Pega aí o jornal. Olha só. Esse daí, né? Não tem que jornal registrar. ou aqui é o correio. seguinte, isso aqui a princípio, meu pai, ele acho que ele ficou mais feliz que eu quando eu passei, né? Lógico que a minha felicidade foi muito grande, mas o meu pai, eu acho que posso falar que foi maior ainda. E eu sei isso hoje como pai, né? Então ele pegou e falou assim, tem um jornal que saiu todos os nomes lá do Nacional, fiquei sabendo, vou lá comprar. Ele que foi comprar. E aí ele foi lá comprar ou buscar, não sei aonde. E aí ele trouxe esse jornal que eu guardo até hoje. Na verdade, estava com ele, eu descobri que estava com ele há 5 anos atrás, que eu falei, ué, pai, ele mostrou, você lembra disso aqui? Eu peguei ele e falei, lembro. Eu falei, pois eu guardo até hoje. Eu falei, então agora é meu. Que agora eu vou mostrar para os meus filhos, né? Então agora é meu. Aí aqui tá aqui, ó. Os 29 aprovados do Nacional. Eu fiz um contorno aqui da minha carteirinha. Aí, ó, 96 aprovado em janeiro de 97. Aí esse aqui, Denise, Fernanda Basso, Graziele, Ariadne, que acho que trabalhou aqui, o Alessandro, que é irmão do Winston. O Alessandro, irmão do Winston. O Alessandro tá nessa turma. Ana Carolina, Daniela Pérez. 29, parecia que a gente não era da mesma turma de cursinho, mas você via todo mundo aqui, né? Então, Sim. O Nacional estendeu aqui para a UFA. E olha lá, Agda, ó, 96, exatamente, estava comemorando os 10 anos de Nacional, né? Que foi o ano que você chegou, 10 em aprovação, que aí a gente veio com a mídia, assim, 10 até no nome, né? Que é Nacional, 10 até no nome, grande Sérgio Evangelista, lembrando que assim, é muito legal. E olha só, aqui, virando aqui o jornal, ó, o 10 em transparência, porque essa era outra coisa terror dos cursinhos aqui, porque os cursinhos faziam o que se faz hoje, a gente vê reproduzir, né? Joga no outdoor qualquer número, né? Sim. Outdoor aceita qualquer número, Sim. mas até hoje, a única escola que publica nome por nome, hoje no meio digital, a gente não mais imprime papel, mas no meio digital é o único que coloca lá todos os alunos, as suas carteirinhas de aprovados até hoje, é uma tradição do colégio. Não é que veio disso aí, é transparência. Não adianta ficar falando em número, né? Não é enganar a população, não, é realmente assim, comemorar, né? Eu sempre falo assim, que nós comemoramos quando o Edmar passou em medicina. Foi o primeiro que passou em medicina. Já contamos essa história aqui, da dificuldade daquele rapaz lá e como que ele superou, porque eu falei, você é um sortudo, cara, porque ele é o único candidato, você tem que passar, não é você vai para... Você tem que passar. Nós temos que provar que nós aprovamos gente para medicina aqui. E era um cara que trabalhava a noite inteira, que era da compensação do Banco do Brasil. Olha a dificuldade desse cara. Mas ele realmente, assim, ele seguiu a risco, passou. Aquele ano foi o único ano que nós aprovamos 100% em medicina, né? Exatamente. 100%. Era o único. Edmar. Meu 100%. colega de sala, né? Não é? Mas a arrancada também na sua turma, cara, que ali foi também um momento muito importante, que aquele momento em que o vestibular tinha feito a transição para um vestibular de área, então área de exatas, área de humanas e área de biológicas, né? Que reinou, inclusive, até esse momento do fim da década de 90, reinou esse vestibular, que era um dos melhores vestibulares, por sinal, que a gente já teve aqui na UF, né? Mas foi uma abertura de porteira, aquela turma quase toda de exatas foi embora, Alckmin. Exato. Não é? Lembra daquela turma? Todo mundo. Praticamente entrou todo mundo, né? O Robson era dessa turma. O Robson era dessa turma também. Né? O Robson também foi dessa turma. O Robson. Então, assim, eu acho que... O Alegria. O Alegria. O Alegria. O Alegria, rapaz. O Alegria é um analfabeto, né? Um analfabeto que ele morava, ele fazia supletivo aqui para ter o diploma de primeiro e segundo grau, não tinha nenhum, tinha que pegar na mão dele para escrever muita coisa.
E esse cara, até caderno de caligrafia a Leide deu para ele, para poder Sim. treinar, para ele poder desenvolver. Não, ele morava aqui no submarino, né? Por Ele que morava no submarino, ali no fundo da salinha. Por que ele veio para a escola, tomar conta da escola, Foi. ser o guarda-noite da escola? Porque ele terminava a aula 11 horas da noite, que a gente ia em aula até 22h50, em Isso. curso noturno. Aí esse cara pegava o ônibus para ir lá para um bairro distante, que ele ia chegar quase 2 horas da manhã. Aham. Falei, cara, o que você acha de eu te Seu adotar aqui? guarda-noite aqui. Né? E ele ficou. Exato. Né? Aquilo resolveu a vida dele, a nossa, Aham. e que projetou. Quem é o Alegria hoje? O Alegria é um professor, cara, que está lá em Belo Horizonte, está rodando o país Olha aí. só. Né? Hoje é um cara que tem mestrado. Sim. Né? E que se de Então- repente não fosse o Nacional, né? É o, Tava olha, fadado aí o tudo que impactou, né? O impacto na Ah. vida das pessoas, né? Ah, Que a gente fez, assim, como é que hoje, enxergando aí, Águida, assim, o impacto que essa escola na sua vida, sendo mãe de aluno da escola, tendo tido essa experiência, ainda que uma experiência só no pré-vestibular, não é? Que Sim. ele teve aqui, não é? Mas conta um pouquinho disso, esse lado de mãe acompanhando. Depois o Alckmin ia falar também do lado de pai e, por que não, o Paulo também, né? Que Claro. os filhos passaram por aqui também, Sim. né? O interessante do Nacional, tanto como profissional como mãe de aluno do cursinho, o Nacional estuda o cursinho, né? Lembra quando o povo falava que a gente parecia que tinha alguém lá dentro, que a gente quase que fechava algumas provas, mas a gente estudava cada vestibular, né? Terminava o vestibular, estudávamos ali o que tinha aparecido, qual a frequência que aparecia. É um estudo mesmo. E isso deu uma segurança muito grande quando o Arthur resolveu que ia fazer um cursinho aqui em Uberlândia. Mãe, para onde eu vou? Eu falei assim, você vai para o Nacional. Porque se você vai fazer vestibular e tem ambição de paulista, é onde você vai conseguir o que você quer. Um especialista em UFO e um especialista em paulistas também. Tanto que o primeiro 6 meses ele já fez Unicamp, já passou e já vai para 3 anos na Unicamp, que eu não sei se ele vai terminar, porque aqui, né, participando, deputando junto com você, ele cresceu. Ele cresceu, o olhar dele começou a correr atrás, fazer cursos em Harvard, no MIT, em Columbia, e hoje ele é aprovado, sem terminar o curso na Unicamp, ele foi aprovado no vestibular, no mestrado do MIT. Olha aí, ó. Que Ele está coisa. fazendo prova daqui a 1 mês de proficiência para ver se ele já tem habilidade para fazer um mestrado com bolsa integral. Nessa passagem de 1 ano aqui, eu acompanhei muito de perto, até porque, por ser filho por ser seu filho, acabou gerando uma aproximação diferente, né? Porque eu não estava mais na sala de aula nesse momento. Mas ele aproveitou esse 1 ano de cursinho, cara, assim, ele participou da Simona, ele participou do Deputando, Sim. e assim, com essa mentalidade de estudante que não fica bitolado achando que tem que ficar trancado dentro de uma salinha estudando, coisa que proibido de ir ao banheiro ou coisa parecida com isso, porque isso ganhou uma a cabeça de uma parte da população que, assim, de maneira, assim, eu tenho muita preocupação, né? E a gente vê nesses alunos com a cabeça aberta, que sabe que está se preparando para o cursinho, mas fala, não, participar da Simona, eu vou mergulhar em conhecimento, em coisas, eu vou mergulhar em tudo isso aí vai me trazer conteúdo, vai me trazer experiência, né? Inclusive, né, isso com certeza, a certificação de ter participado desse projeto valeu o ponto para ele adquirir esse mestrado. Com certeza, está lá no currículo dele. Está dentro do currículo. Não é? Então, tudo isso aí conta. Não é? Então, assim, essa vida de estudante que participa amplamente de todos os projetos faz toda a diferença, cria uma mentalidade diferente. Sim. É um abrir o campo de expectativa, é o aprender a sonhar. Né? Então, acho que foi isso. Foi isso que aconteceu com o Arthur. Aqui despertou algo aventureiro que estava dentro dele, de conquistar, de conhecer o mundo e conquistar, e a hora que ele participou dos projetos, mesmo sendo do pré-vestibular,
e viu que havia possibilidades dele ir muito mais além, ele foi. Nós estamos falando de um aluno em 2022, Alckmin, não é? 2022, não é? Isso. 2022. Agora, nós vamos fazer uma outra viagem aqui, porque o Nacional, quando, desde pequenininho, a gente vendia essa ideia, não pode ser até a UFO, não é? Aham. E vamos fazer o vestibular da Unesp, vamos fazer o vestibular da FUVEST. Quantas vezes você, inclusive, participou Participei. dessas excursões que Várias levou vezes. essa galera para São Paulo para Exatamente. fazer vestibular, né? Exatamente. A gente em Uberaba, inclusive, né, participar da UFTM, né? Da UFTM. São Paulo, fomos a Ribeirão Preto várias vezes, né? Vestibular da USP, vestibular da Unesp, né? Então, desde o início, né, o Nacional também sempre, exatamente, né? Nós não focamos só na questão da UFO, né? Abrimos a mentalidade também para essas grandes universidades do Brasil, né? E sempre tivemos grandes resultados também, né? Não só aqui na UFO, como o Paulo estava mostrando para a gente, né? Mas sempre tivemos grandes resultados também fora também, né? Desde a década de 90 fazia isso aí. Exatamente. Eu nunca me esqueço lá o Hotel Nacional em Ribeirão Preto. É Ribeirão Preto. Nós invadimos aquilo lá. Nós tomamos conta de um hotel, e inclusive demos aula de véspera. Demos aula de véspera no hotel. Eles montaram toda uma estrutura, né, para a gente poder dar aula. Né? Exatamente. Assim, uma coisa fantástica, com uma aprovação sempre significativa em todos esses vestibulares, que permanece até hoje. Né? São alunos que vão, assim, há pouco tempo a Gabriela, né, que foi aluna nossa no ensino médio aqui, passou pela Simone e tudo, é colega dessa mesma, ela foi fazer relações internacionais por causa das participações na Simone, nas sucessivas participações, e essa menina, recentemente, ela mandou uma notinha de repente para mim, falando assim, olha, gente, eu quero dizer a vocês que o que eu aprendi nessa escola, que o meu sonho, que eu poderia buscar o meu sonho nas minhas últimas consequências, então eu quero informar vocês que eu acabei de entrar no Itamaraty. Olha, né? que maravilha. Acabei de passar no Itamaraty, vou ser uma diplomata. Vocês me fizeram acreditar que eu poderia ser. Né? Então, assim, isso a gente ouve por todo lado. Né? Tá aqui um médico que não foi só entrar na faculdade de medicina, mas hoje, como é que é a sua carreira, o quanto que impacta o que você aprendeu, essa formação que você teve, né? O que significou? É uma carreira muito... o estudo na área médica muda todo dia, né? Então tem que estudar, tem que atualizar. Então essa mudança de comportamento, essa mudança de visão, essa mudança... Essa primeira porta que abriu para entrar na faculdade, isso, na verdade, abriu várias outras, porque se torna mais fácil, você vê e fala assim, eu já tive dificuldade nisso lá atrás, e aí a visão que eu tive e que tenho agora é assim, então vou fazer assim, eu vou estudar dessa forma, eu vou agir dessa forma, a disciplina tem que ser assim. Então isso acaba facilitando para todo o seu trajeto na carreira médica, que é árduo, né? Tem que estudar muito, é prova de residência, prova de subespecialidade, tem que prestar. Então, assim, tudo é prova, estudar. E quando você já tem uma certa visão, já passou por isso lá atrás, você acaba aprendendo para a vida. Então, você não aprende para aquele momento. Então, é uma coisa que eu tiro para a vida mesmo. Educação sempre. Educação para sempre, educação sempre. Esse é o... Eu sempre tenho trazido muito para esse momento presente as coisas, porque essa história toda dessa escola, que hoje vai estar completando 40 anos, então está chegando na sua maturidade. Ela chega na maturidade e o desafio de não envelhecer nunca, né? De não envelhecer nunca no processo. Essa que é a grande sacada das coisas, que esse amadurecimento nos leva a compreender exatamente que essa oxigenação tem que acontecer permanente. Porque nós estávamos conversando aqui, exatamente, né? Sobre o acompanhar as mudanças, as gerações hoje, elas não mudam a cada década, elas mudam a cada ano. E esse é o grande desafio da educação, né? Acompanhar essas mudanças é o não envelhecer que você está colocando. Exato. Eu estava até comentando com a Águida aqui no início, né? Antes do Paulo chegar, que na década de 90, né, o Nacional já tinha colocado o data show dentro de sala de aula. Exatamente. Isso aí foi uma revolução, né? Com tecnologia e tudo, e nós já tínhamos isso aí dentro da sala de aula. Em 97 eu fiz um mergulho
com a Escola do Futuro da USP, um mergulho tecnológico, que nós fomos lá para o Vale do Silício. Nessa ida para o Vale do Silício, o que é 97? 97 é o surgimento da internet, é o primeiro momento que estoura lá, que perde a blindagem do SNI, né? Do FBI, né? Do SNI, sim. Do FBI, do Sistema de Inteligência Americano, que isso aí foi o grande banco de dados que tornou público. Exato. Né? E ali começou realmente a gente ter acesso a uma série de informações que em rede, a formação de redes. Né? E nesse momento a Escola do Futuro levou a gente, uma série de escolas brasileiras, e nós, como metido, né? Me lembro do professor Lito, lembra? Lito, lembro dele. Seminário do professor Lito, faleceu esse ano. Né? Assim, é um cara que ele foi importante. Teve algumas pessoas que passaram por aqui que foram definidoras. O Lito foi um cara que ensinou para nós o caminho a escola tinha que ter esse pilar da inovação, de pensar nisso aí. Né? Então, quando a gente foi lá para visitar os Estados Unidos, o Vale do Silício, né, com base em Santa Bárbara, que tinha um grande encontro internacional de tecnologia e tal, mas o grande lance era a visita a escolas e a visita aos centros de tecnologia. Eu nunca me esqueço que eu fui lá ver o Google que estava nascendo. Estive na garagem do Google, desci do escorregador dos caras. Olha só. Né? Naquele momento, que estava em formação. Né? Então, ali, quando eu voltei, eu falei assim, os Estados Unidos também não sabem o que fazer com um computador dentro da escola ainda. Vamos todos ainda ninguém sabe isso aí. Ninguém sabe. Eles tinham um puta de um maquinário, isso aqui, mas não sabiam o que fazer com aquilo lá. Né? E quando nós em 98 nós fomos provedor de internet e nós contratamos uma empresa de tecnologia para vir cá para dentro para treinar professor, para capacitar professor, para poder fazer animação, para poder ensinar, né? levar isso para a sala de aula. Nasce o Nacional Net. Aí, o Nacional Net, exatamente. Que assim, foi uma coisa impressionante. Eu nunca me esqueço, nós estávamos num auditório, né, aqui na Avenida Araguari, numa dessas portinhas que a gente foi alocando, né? Porque quando a gente voltou do shopping em 96, 97, foi a reinauguração da México. Essa foi outra coisa. Com o Sai Guarabira aqui, comemorando os 10 anos e tudo, foi a reinauguração do Nacional, concentrando toda a nossa atividade de pré-vestibular e ensino médio, tudo de volta aqui. E aí começou aqui, não ter vaga, e a gente começou a alugar as portinhas da porta da frente ali, que era a loja de móveis. A loja de móveis, do Pinduca. E foi lá que a gente estava num auditório, nunca me esqueço disso, e o Sérgio Evangelista lá falou assim, gente, nós acabamos de entrar na rede. A gente nem entendia o que era isso, né? Mas que era algo grandioso e inovador. Né? Olha só, nós estamos em rede. Estava num chat de conversação e falou assim, nós estamos num auditório. O cara falou, você está gozando. Né? Essas coisas assim que era totalmente incipiente à época, né? Mas essa era a busca. A gente nem sabia direito o que a gente ia fazer com aquele provedor. Mas fomos uma das primeiras escolas brasileiras e do mundo a criar uma intranet, né, do professor, lá no início dos anos 2000, quando a gente inaugura o pré-vestibular, a gente já traz tudo isso, né? Sim. Com projetor de multimídia dentro de cada sala Salas de aula. panorâmicas, na né? sala panorâmica. Saímos dos 40 alunos por sala Sim. para a de 120 alunos por sala. Espremidos pela concorrência, pela questão de preço, a gente fez uma mudança de paradigma no ambiente, no espaço físico, na metodologia, né, nos equipamentos, e a gente revolucionou o pré-vestibular novamente. Né? Ganhou um novo estágio importante do pré-vestibular. E que essa é E chegamos somente em 2010 que nós fomos chegar na educação infantil, com 25 anos, né, que é onde começa outra história, né, dessa relação. Você teve seus filhos aqui, exatamente, de lá participando desse processo de criação. Quando o Nacional formou, né, a primeira turma, as primeiras turmas de ensino infantil, lá do ensino, lá no Berabinha, né, do lado do Berabinha, né? Lá na Praxis de Biporã. Na Biporã, né? A minha filha foi matriculada, exatamente. A Ângela começou ali na primeira turminha, né?
Exato. Aí depois, 2 anos depois, veio o Fernando Filho. Veio o né? Fernandinho. E tá Fernandinho formando agora, né? Fernandinho desde o maternal. A Ângela também. A Ângela também. A Ângela também no maternal. A Ângela também desde o maternal. Desde o maternal. Né? Cursou É. toda a carreira dela aqui no Nacional. Olha que maravilha. Fernando E a Filho Ângela agora hoje no está lá segundo na ano. minha terra, em Araraquara. Está em Araraquara, cursando administração, né? Como a gente estava falando também das paulistas, né? Tá cursando administração na Unesp. Na Unesp. Super feliz, se encontrou ali em Araraquara, né? Baita de um campo. Baita de um legal, campo. Fui lá visitá-la, uma isso maravilha, né? Tá cursando Unesp ali, é uma coisa maravilhosa, né? Muito feliz, né? E o Fernandinho, acho que também está caminhando para isso aí, né? Ele vai fazer um intercâmbio agora. Oh, né? que Vai sair pro maravilha. intercâmbio, como a Ângela fez também, né? E ele está indo para onde? Para o Ele está intercâmbio. indo para Vancouver, pertinho Vancouver. de Vancouver, no Canadá. Que Vai ficar 6 delícia aquilo meses. lá, hein, cara? É. Aquilo ali, Isso, eu tive o privilégio de viver 1 ano naquela região. Aquilo ali não existe. Uma hora eu dou uma conversa só para falar disso aí, Não. dos intercâmbios, né? Tanto que é importante, né? Essa aventura Sim. que seu filho está fazendo de ir para o MIT, né? Como é que tá isso na cabeça dele aí? Olha, é uma loucura. A cabeça dele até que vai bem, a da mãe que não vai muito bem, né? É um menino de 21 anos. Ele faz 3 cursos na Unicamp. De repente, ele tem que trancar 3 cursos para já saltar para um mestrado. Então, assim, é uma loucura. Isso caiu de paraquedas na minha cabeça, mas tem que ir, sou maior incentivadora e tem que desbravar mesmo. Olha, assim, e saiba, assim, é uma coisa que tem sido muito comum nessa galera que está saindo daqui, olha. Assim, hoje nós temos 10%, porque assim, esse caminho está sendo ensinado, inclusive ele fez parte dessa. Nós vamos trazer ele para uma roda de conversa aqui também, para falar desses alunos que se aventuraram. Sim. E que estão buscando o exterior, né? nós temos vários alunos Sim. hoje, nós temos aluno aceito em 11 universidades americanas com bolsa. Aí, olha né? só. 11. Então, assim, não é qualquer coisa isso aí. Então, assim, esse caminho é um caminho totalmente possível, que a gente Sim. hoje está começando lá no 6º ano. A gente começa a dar ferramenta para o aluno pensar que ele pode ir embora, que ele tem esse caminho, que ele tem essa possibilidade, não é? Sim. Então, hoje, através de uma formação ampla que o estudante tem, né? Teve lá 2 garotas ganharam através do projeto Inova NASA, se projetaram dentro desse ambiente, se inscreveram para ir para um college americano para fazer o trampolim para ter uma bolsa de estudo em Harvard. Então, assim, esses alunos estão aprendendo a construir as suas trilhas de desenvolvimento. Né? Que não só essa universidade tal qual a gente pensou a vida inteira, né? Que a gente tem aqui. Né? Que você teve lá a sua trilha, hoje você é um médico de qual área? Que você Ortopedia. hoje... Ortopedia. Isso. Né? Então, essa rota para ortopedia. Então, assim, um médico demora quanto tempo para chegar a ser médico mesmo lá na ponta? Há 6 anos o curso de medicina, mais 3 anos em média, né? De 3 especialização? anos de especialidade, geralmente mais 1 de subespecialidade. Não, você está falando assim, 2 de residência médica. Na ortopedia são 3 anos. De residência. De residência. Certo. Então, 3 6 mais de 3, residência. 9. Mais 1 de sub. Mais 1 de Eu sub. fiz quadril, depois mais 1 ano de quadril e mais 1 ano. Então são 10 anos, assim, para 10 anos para começar. no mercado. Para começar a jogar o jogo de médico. Não é? Então, assim, não é uma... Né, essa construção de todas as carreiras. Então, assim, e isso está sendo enxergado. Não, isso aqui é um caminho. Outro caminho, eu vou caminhar para construir a minha possibilidade outra. Né? Então, assim, cada vez mais de potencializar os estudantes para fazer aquilo que era uma máxima que eu sempre falei na sala de aula, né? Que os alunos do Nacional me ensinaram uma coisa muito grave, que é de todo mundo chega onde quer. Verdadeiramente, todo mundo chega onde quer. Todo mundo pode chegar, independente, né, de como que... Assim, se ele sonha em chegar naquele lugar e trabalhar para isso aí, ele vai se aproximar daquele lugar. Não é? Essa É a receita, né? É o sonhar, o acreditar no sonho e trabalhar. Trabalhar para ele. E trabalhar. Não adianta sentar e ficar imaginando que vai chegar, né? Isso, não precisa de esperar os caminhos, as trilhas que são padrão. Né? O Arthur é um exemplo, ele não fez nada que é o padrão.
Saiu do padrão. Totalmente. Né? Desde o início ele está fora do padrão, né? Ele fez o próprio caminho e está conquistando. Então, quando ele passou em Stanford, que ele estava aqui no cursinho, que ele fez application e foi aceito, que ele falou assim, não, eu prefiro o Unicamp primeiro, até eu conseguir ir para o que eu quero, né? E todo mundo achou assim, mas como você não vai? Como você não quer? Não, é porque eu quero o MIT. A hora que saiu as inscrições para o mestrado, ele fez a inscrição e foi aceito. Né? Então, foge do padrão, foge do que é esperado mesmo. Né? Ah, se fosse eu faria isso. Não, mas é o que eu quero. E ele conquistou esse querer e essa coragem ao longo desses projetos que ele participou aqui ao longo de um ano. Olha, Assim, é tão legal isso daí, porque outro dia eu estou buscando, inclusive, esse rapaz também, que você vai lembrar muito bem, que foi seu contemporâneo de turma, que é o Marcos Vinícius, que foi o primeiro aprovado no ITA aqui pelo Colégio Nacional. Marcos Vinícius. Lembra do Marcos Vinícius? Ele veio fazer o 3º ano no Nacional. Então, filho da Zilma, né, que é o irmão também de um ex-aluno que fez medicina aqui, que é o... Ele foi, inclusive, da turma da sua irmã, que faleceu, eu me lembro perfeitamente, que era a mesma turma dele, né, que era... Poxa vida, o irmão do Marcos, né? Eu vou lembrar o nome dele aqui daqui a pouquinho, eu vou lembrar o nome dele, mas essa família, né, o Marcos Vinícius, ele abriu a porteira, porque atrás do Marcos Vinícius vieram outros 3 aprovados no ITA sucessivamente. Porque, assim, tá vendo o que é a gente desbravar um caminho? Aquele menino lá, ele tinha aula particular 3 vezes por semana comigo aqui de física e matemática. Tá certo que ele mais me ensinava do que eu ele, sim, porque assim, o cara era realmente, ele era diferenciado. Cara, eu estudava junto com ele, na verdade. A gente estudava junto, sentava com ele na mesa lá e ficava batendo cabeça com ele lá pra gente poder chegar em soluções. Então, assim, abrimos aquele caminho, e vieram mais 3 alunos sucessivamente, e o Marcos Vinícius, não sei se você sabe disso, mas ele depois formado no ITA, engenheiro aeronáutico, ele acabou indo para o Instituto Rio Branco, se tornou o primeiro ex-aluno do Nacional a ingressar na diplomacia brasileira, né, no Itamaraty, e ele deve estar por aí encerrando carreira na diplomacia em algum lugar, inclusive, possivelmente no Brasil. Então, é uma coisa assim que, olha, nós estamos falando do final da década de 80, né, e que nós tínhamos essa perspectiva de trabalhar o sonho das pessoas dessa escola. Então, assim, essa é a semente de tudo, né? E que eu fico muito feliz de cada um de vocês terem feito parte de cada tijolinho dessa construção, viu, gente? Então, eu fico muito grato pela presença de vocês aqui. É um programa que certamente vai ser um dos programas que eu vou guardar com muito afeto mesmo, né? Esse reencontro com todos vocês aqui. E que a gente possa continuar se encontrando muito nesse mundo da educação, né? Porque nós temos muita coisa para fazer, né? Todos vocês estão na área, cada um nos seus lugares aí, mas que tudo realmente comunga aí para que haja grandes encontros, né, na educação, e a gente vai dar trombada nessa comemoração desses 40 anos. Com certeza, isso vai acontecer. O Tomé, você me permite? Claro. Paulo comentou aí que quando ele chegava lá na porta do campus, ele via aquela bagunça do Nacional, né? Outro dia eu estava acompanhando um outro podcast que rolou aqui com você, e eu estava vendo o Fabinho, mestre Fabinho falando, mestre né? Fabinho. Aí, voltando a falando do Fabinho, falando do Alegria, né? Eu pegava uma caminhonete antiga que meu pai tinha no dia do vestibular, né, para fazer aquela farra, né? Aí eu pegava o Alegria aqui, passava na casa do Fabinho, a gente colocava os instrumentos na carroceria da caminhonete, ia para a porta do campus fazer bagunça. Era isso, cara. Cara, olha só o que a gente estava. É porque a gente era uma rodinha de alunos, né? E a gente, assim, para poder realmente cativar e ficar com ele, então, assim, realmente foi toda uma construção e que perdura até hoje, né? Sim. Essa brincadeira, ela perdura até hoje, porque isso só vai mudando muitas vezes o jeito que a gente faz, mas a ideia é de ter o aluno ali descontraído e se concentrando, né?
que assim, que é isso mesmo, assim, a gente ouve direto aqui, tem, inclusive, essa garota que foi aprovada na diplomacia agora, a Gabriela, eu encontrei com ela, no mesmo lugar que eu te reencontrei, que não foi no casamento da Marina Goulart, que é outra ex-aluna do Nacional, que Simonati, que tem um podcast com ela aqui também, que foi o casório dela, nós nos encontramos lá. E a Gabriela veio falar para mim assim que a grande queixa dela comigo é que ela esperou a vida dela inteirinha do Nacional para chegar nesse momento lá no campus e eu estar lá com a galera. Fazendo aquela bagunça. E ela se formou em 2013, que foi o ano que eu estava no Canadá, que eu não estava aqui. Com toda a família, né? Essa é a lacuna. Eu não vivi isso, eu não estava aqui. Então, assim, olha aí como é que isso marca realmente. Ficou marcado. Tanto por vontade de estar ali, de estar ali na farra, e também uma certa pressão. Assim, que o povo ali está muito, muito confiante. Né? Mas é uma coisa que me marcou, né? Assim, que lá eu lembro até hoje, e eu nem do Nacional estudava ainda. Eu lembro até da musiquinha que estava cantando lá na hora. Dos festivais de paródia, né? Que essa aí e nos vários shows, né, que o Nacional promoveu, na Rondon. Que isso, a gente participou de vários shows. Visto essa causa. Isso. Né, que foi a campanha de combate à AIDS, né? Na época que a juventude nós tínhamos uma proporção. Até o IRA, né? O IRA. Eu fui no show do IRA. O IRA que está, inclusive, eternizado num quadro do Assis, né? Foi na Rondon. Foi quando eu passei. 97. E, curiosamente, aonde está o Nacional hoje? Sabe onde é que foi o show? Aonde está o Colégio Nacional hoje. Foi ali que foi o show. Inclusive, teve duas... Nossa, foi mesmo. De música, tinha banda Cabaré também. Lembra da banda Cabaré? Cabaré. Né, atrás do IRA veio o IRA, Nenhum de Nós. O J Quest, que era Barão J Vermelho. Barão Vermelho. Lembro que eu fui buscá-los no aeroporto. Né, cara... Alexandre Pires tocando aqui, quando menino tocando aqui dentro. 15 anos. Lembra daquilo? Foi, inclusive, no Luciano Huck, no Domingão com o Huck, e veio à tona essas imagens, cara, desse momento aqui no pátio da escola. Mesmo? Mostrou a imagem lá no Domingão com o Huck. Olha só. E falando assim, não, eram as minhas amigas da escola lá, realmente. E aí nós trouxemos aqui a Renata Scarabucci, que era exatamente, era amiga do pessoal do Só Pra Contrariar, que estava começando. Isso. E eles trouxeram metade da banda aqui para dentro pro Festival de Paródia. Olha, mas é muita... Foi palco do desenvolvimento de muitos artistas. Com certeza. A escola também teve essa pegada, né? O pilar cultural. Né? Isso tudo marcou a nossa vida. Nós temos conversa aqui para a semana. Né? Haja café, prestando de conversa. Haja café. Mas a gente vai contar essa história e eu deixo assim esses minutinhos finais aqui para vocês aí fazerem a manifestação que quiserem aí, né? Enfim, da vida de vocês. Transformar a vida é muito importante, né, Tomé? É uma responsabilidade muito grande. E eu vivi isso 2 vezes. Eu vivi isso quando eu entrei aqui como profissional. Eu não seria profissional que eu sou hoje se eu não tivesse passado por aqui, isso eu tenho certeza. E com o Arthur. Então, é uma responsabilidade muito grande. Eu desejo que o Nacional continue transformando vidas, porque são essas vidas transformadas com sonhos, com vontade de trabalhar, de ser melhor, que o nosso mundo está precisando. Então, eu parabenizo esses 40 anos do Nacional, repito que estou muito feliz, me sinto muito honrada de ter feito parte de um momento dessa história e parabéns pelos 40 anos. Muito obrigado. Eu vou na mesma linha da Águida, né? Porque quando eu cheguei ao Nacional, eu tinha essa certa experiência do number one, né? Como a gente começou falando, né? Mas foi aqui que eu me tornei realmente professor, né? Então, aprendi a dar aula aqui, né? Aprendi muito com meus alunos também. Você falou uma coisa importante, a gente, ali na sala de aula, a gente também aprende, nós aprendemos muito também com os alunos, né? E toda essa galera da época, né, dessa época mais antiga, né, ainda permanecem sendo meus amigos, né? Então, assim, para minha vida isso aqui foi fundamental, né? Aqui que eu construí a minha carreira, que eu comecei
adiantei bastante a minha carreira, né? E sou muito grato também de ter tido essa oportunidade. Vocês, eu não fiz nem teste para poder dar aula, né? Vocês já me aceitaram, né? Eu já cheguei, então eu era um cara verdinho. Você chegou indicado pelo César Mota. Realmente. César Mota falou assim, pode pôr. Ele acabou, o que a gente ia falar? Ô, Tomé, inclusive, no podcast do Olavo, o Olavo estava falando que ele começou a trabalhar, ele voltou porque a filosofia passou a fazer parte do vestibular da UF naquela época, a filosofia e a sociologia, né? Na minha área específica do inglês instrumental, a UF também foi pioneira nessa questão do inglês instrumental. Foi mesmo. Que foi uma mudança, foi uma guinada assim, 180 graus, né? Porque antigamente as provas focavam mais na questão da gramática, era aquela questão, você estudava ali uma preposição, encaixava ali na lacuna e pronto. A partir do momento que adota o inglês instrumental, né, você já tem que partir para um outro tipo de abordagem, que é a leitura, enfim, muda tudo, né? E naquela época, o César Mota já tinha produzido, foi o primeiro material, tenho ele lá em casa, depois eu vou trazer para você, e ele já tinha produzido um material totalmente focado na temática do inglês instrumental e que foi o meu grande suporte aqui no início. Mas eu não tenho dúvida que assim, né, eu aprendi a ser professor aqui dentro, né? Sou muito grato, como a Águida falou, agradeço demais, né? E todo sucesso. Né? Aproveito, inclusive, para convidar vocês, no dia 4 de agosto, nós vamos fazer uma homenagem ao César, que é no aniversário de vida dele, que é 5 de agosto. Nós vamos fazer no dia 4, porque o 5 é o resultado do vestibular da universidade. Então, no dia 4, nós vamos ter inaugurada aqui na escola a Mediateca César Mota Teixeira. Maravilha. Inaugurando, inclusive, com todo o acervo da biblioteca pessoal dele, que vem para nós, né, que vem para dentro da escola, e que, portanto, vai eternizar. Assim, é um professor que foi um professor, ele é o professor do Nacional, a vida inteira ele foi professor do Nacional. Ele só foi professor do Nacional. Né? César Mota, que a gente tem que... Homenagem mais do que merecida. Todas as homenagens, realmente. Né? Desde menino, 17 anos, que eu já contei aqui como é que ele fez o teste e passou. Já. De bermuda. Bermudão. Bermudão. Falei, quem é aquele menino lá? Falei, não, é o César, vai fazer o teste. Falei, o que é isso, gente? É uma sumidade, desde o primeiro texto. Né? E Paulo? Também, primeiro eu queria agradecer o convite, né, de estar aqui, rever o professor Fernando aí, eu tive aula com ele, isso é um prazer estar aqui de frente depois de tantos anos e aprendi. Então, assim, a mensagem que eu, como aluno, porque eu estou aqui hoje como um aluno que fez parte da história do Nacional, e a mensagem que eu posso deixar hoje aqui é para perseverança, é insistir. Então, eu passei por momentos que eu achei que eu não ia conseguir, passei por pensamentos de desistência, né? Então, só que a resiliência falou mais forte, a perseverança, e o que eu queria deixar aqui insista, estude, trabalhe, faça por onde, quando se sentir que está tudo dando errado e que falta alguma coisinha, muda a visão, busque parceiros para mudar a sua visão, e foi o que eu achei aqui, quando eu mudei para cá. Então, assim, eu sou muito grato hoje pelo Nacional, por essa passagem na minha vida de estudante de ensino médio, cursinho. Aliás, cursinho não é nada, né? Estudante não é acadêmico ainda. Então, essa passagem que me fez entrar na faculdade, eu agradeço muito ao Nacional, né? Tem boa parte, eu sei que eu fui peça fundamental, mas o Nacional apareceu na hora certa, naquele momento que precisava mudar a minha visão de me portar, de estudar, são professores que tinham uma maior proximidade, e eu lembro até hoje, quando eu passei para SpaceX, para a AMAN, que eu estava fazendo aula de véspera aqui. Aí um colega foi lá e te avisou, falou assim, o Paulo passou para a AMAN, ele falou, AMAN, e aí você me chamou na sala de aula, foi lá no pátio, eu não lembro se foi no horário do recreio, alguma coisa assim, foi no pátio, e você ainda me falou que eu também prestei, acho que você prestou. Eu fiz a SpaceX. Fez, falou assim, eu também fiz, é muito concorrido, você está de parabéns. E você olhou nos meus olhos e falou, você viu que você pode?
Então eu estava fazendo aula de véspera para fazer a segunda fase. Era a aula de véspera de quem tinha sido aprovado na segunda fase. Aí você falou, você viu que você pode? Então tudo é possível. Então assim, essa conversa, essa mudança de metodologia, isso tudo me ajudou muito. Então é só gratidão mesmo, agradeço por ter feito parte dessa equipe, dessa instituição, né, que é o Nacional, e sucesso aí, parabéns pelos 40 anos aí. Muito obrigado, obrigado a todos vocês. E aqui, ó, como a gente termina todo o programa, um brinde aqui. Um brinde. Aqui, isso, viva os 40 anos e viva todos vocês aqui, todos nós. Saúde. Saúde. Muito obrigado. Acompanhem, continue nos acompanhando por aqui, que vem muito mais história pela frente.